Olá e sejam bem-vindos a mais um Falar Informal. O tema do programa de hoje é a importância do folclore no panorama cultural português. Para nos ajudar a debater este tema, tenho hoje connosco, e agradeço desde já a presença, António Faria, Vice-Presidente da Federação do Folclore Português, Rosa Costa, Presidente do Rancho Folclórico Danças e Cantares de Santa Maria de Olival e Inácio Soares, Vice-Presidente da Federação do Folclore Português. Dr. António, começo por si e queria lhe perguntar o que é e qual é o principal objetivo da Federação do Folclore Português. Deixe-me começar por agradecer o convite e dizer-lhe que é com muito gosto que aqui estou para falar deste tema tão importante como é o folclore. A Federação de Folclore Português é um organismo formado pelos seus associados, grupos de folclore, que tem como principal objetivo aconselhar, recomendar os grupos de folclore no sentido de preservar a cultura de matriz popular, a cultura das suas terras, a cultura do seu povo. Digamos que é um organismo que é importante porque se não fosse a Federação do Folclore Português, certamente que muito do património do nosso povo seria adulterado. Portanto, a Federação, através dos seus conselheiros, vai junto dos grupos e vai aconselhar a que realmente tenham atenção de que, fazendo pesquisas, procurem ir ao encontro das suas raízes para passar essa mensagem através dos grupos folclore, que é esse o seu papel. Realmente ir digamos, pesquisar do passado, trazer para o presente e através dos grupos folclore, dar a conhecer este património às novas gerações que estão aí, que necessitam de ter esse conhecimento, que é digamos, que é um fator importante da nossa cultura. Nós sabemos a importância que o folclore, a cultura de matriz popular, teve nas gerações passadas. E então é de todo importante que esse património seja salvaguardado. E quem faz essa salvaguarda são realmente os grupos folclore. E a Federação tem aí realmente um papel muito importante porque ajuda os grupos de folclore a estar atentos a particularidades que o folclore tem, aconselhando e dizendo como e o que devem fazer para salvaguardar esse património. E para que a tradição não seja esquecida nos jovens. Obviamente, porque a tradição também é o papel dela, e o papel da Federação através dos seus grupos de folclore, porque são os grupos de folclore que transmitem esse património, dão a conhecer aquilo que foi a tradição do seu povo. Tudo aquilo, sabemos que o nosso povo era muito culto, digamos que não teria grande formação, quer escolar, quer académica, não é? Mas tinha realmente uma forma de ser e de estar que era importante, e uma cultura muito própria. E essa cultura é bom que nós saibamos preservá-la e saibamos dá-la a conhecer às novas gerações, obviamente, que é este o nosso papel. Doutora Rosa, no ano em que o Rancho Folclórico, as Danças e os Cantares de Santa Maria de Olival celebram 45 anos, o que é que esta associação representa no mundo cultural e qual é a sua importância? Entendo que um rancho com 45 anos, sim, tem um papel importante na cultura, porque nós, exatamente como o Sr. António Faria acabou de dizer, tentamos que seja o mais fidedigno em termos de tradições, em termos de representatividade. E se nós estamos a fazer exatamente isso, representar exatamente o que os nossos antepassados viviam, comiam, dançavam e se comportavam, trajavam, sim, temos um papel muito importante nos dias de hoje. E para colmatar isto tudo, ainda temos, no meu entender, que é de extrema importância, temos um museu na nossa sede, na parte de baixo da nossa sede, um museu de alfaias agrícolas e utensílios domésticos, que eu acho que é importantíssimo, porque sempre que um jovem, com uma criança de escola, que vá ao nosso museu e se depara como é que os antigos, com as alfaias agrícolas, para que é que serviam um conjunto de coisas que existem no museu, e se saírem de lá com um conhecimento um bocadinho mais vasto de qual que entraram, então nós estamos no caminho certo.
E eu acho que folclore é exatamente isso, é muito abrangente, não é só dançar e tocar, mas é também, acima de tudo, demonstrar a estas gerações vindouras o que é que significava aquele conjunto de coisas que eles veem lá, como é que eram as camas, como é que era constituída a cozinha. Não estas cozinhas novas, tecas, mas era assim que se cozinhava, era ao lume, com umas perninhas de três, com umas panelas de 3 perninhas, e era exatamente assim as nossas vivências em Olival. Portanto, penso, mas estão cá dois diretores da Federação para dizer isto melhor ainda do que eu, mas se calhar estamos no caminho certo de ter um papel no mundo da cultura. Doutor Inácio, para ajudar assim a dar a conhecer um bocadinho da origem e da história do folclore, queria-lhe começar por perguntar quais as subcategorias do folclore. O folclore é um só. Portanto, não está formatado os cantares e dançares de um lado, as rezas do outro, as lendas do outro. Não, é todo um conjunto. Porque o folclore, traduzido à letra, quer dizer o saber do povo. Portanto, o saber do povo implica a vivência do povo. E esta vivência é estudada por todos nós, pelos grupos de folclore também. O Grupo Olival, com 45 anos, teve que fazer esse estudo e teve que perceber, investigar, resistar, como é que o nosso povo vivia há 120 anos atrás. Pelo menos há 120 anos atrás. Finais do século XIX, princípios do século XX, até 1910 no máximo. Portanto, é aí que nós nos posicionamos como uma fase primordial de estudo do folclore. Toda a gente conhece o folclore apenas pelas danças e pelos cantares. É o mais visível. Depois há o outro trabalho. Há outro trabalho que, quando é bem feito, mesmo em palco, há certas representações que podem demonstrar esse trabalho e esse estudo. Porque aí temos a gastronomia, aí temos as lendas, as tradições, as várias tradições de cada terra. Temos, por exemplo, ainda há grupos que fazem o cultivo do linho, por exemplo, que ainda fazem o cultivo do linho à moda antiga e depois fazem portanto, o linho em si e fazem a própria fiação do linho, porque há muitos trajes no folclore nacional que têm linho produzido pelos próprios grupos. Portanto, isto é tudo um trabalho que não se vê. Portanto, e aqui está defendido o nosso património, chamado imaterial. Não é? Mas é toda esta riqueza que define o nosso folclore. É toda esta diversidade que temos no país, de Bragança a Vila Real de Santo António, que define o nosso património e que os grupos de folclore, através da Federação de Folclore Português, isto tem que realmente ser realçado, porque quando a Federação foi constituída em 1977, não havia este tipo de investigação, este tipo de estudo. E a partir daí realmente conseguiu-se preservar a nossa identidade. A nossa identidade ficou preservada. E posso-vos dizer que somos motivo de admiração por muitos cientistas europeus e não só, e mesmo de outras latitudes, Estados Unidos, Brasil, que ficam espantadíssimos como é que um país como o nosso, tão pequeno, conseguiu preservar esta diversidade. Sei que é do Minho, do Vira do Minho, passando pelo Alentejo mais lento, chegando ao Corridinho do Algarve e indo aqui ao nosso Malhão e à nossa Tirana. E depois ainda à Aparecida, ao Vira do Minho, mas com influências do Douro. Portanto, e nós temos toda esta riqueza que só os grupos de folclore é que mantêm e que conseguiram preservar. E são, neste momento, um dos grandes pilares do nosso turismo. Dr. António, na sequência também um bocadinho da origem e da história do folclore, queria lhe perguntar quais as origens do folclore, quer temporais, quer locais? As origens do folclore estão no povo, estão nas localidades, estão nas terras. Digamos que o folclore só existe porque existe povo.
E foi o povo que, sem saber que estava a produzir folclore, porque era o sentir, era a forma de comunicar. Como sabemos, as cantigas têm uma importância muito grande, por exemplo, no folclore. Porquê? Porque as cantigas são mensagens. Se repararmos, cada cantiga tem uma mensagem. E naquela época não tínhamos meios de comunicação, mas havia necessidade de comunicar. E então comunicava-se através das cantigas. A cantiga levava sempre uma mensagem. Foste para a namorada, foste de escárnio, para dizer mal, foste bem dizer. Era através das cantigas que se fazia essa comunicação. Foste de amor, não é? Havia necessidade de se abordar uma jovem, uma rapariga, e não era fácil naquele tempo, porque elas eram muito, digamos, os pais tinham muito cuidado com as filhas, tinham muito medo, e então, digamos que não lhe dava muita possibilidade de namorar, sobretudo antes de alguma idade. E então, mas o rapaz que já estava de olho, digamos assim, na rapariga, então aí uma cantiga. Fosse ela num serão de folhelho, fosse ela numa espadelada, fosse onde ela estivesse, e que o rapaz tivesse a possibilidade de o fazer, porque normalmente essas cantigas eram cantadas através das danças, nas danças, à viola, e então isso aí é a mensagem. Portanto, o folclore tem essa particularidade dessa mensagem. Tem a particularidade dos grupos. Nós, quando entramos no folclore, nós entramos na vivência do povo. Nós entramos na vivência dele em toda a dimensão, no seu cotidiano, nas suas tradições, nas suas festas. Tudo que estava, em que o povo se envolvia, era folclore, material ou imaterial. Portanto, tudo estava, porque digamos que não se desassocia uma coisa da outra. As duas componentes estão associadas. Portanto, e então, para que realmente haja uma reconstituição desse folclore, aquilo que me dizia ali o meu amigo Inácio, era isso mesmo. Era preciso pesquisar, é preciso recolher. E para depois, digamos, depois ser reconstituídas essas tradições. As pessoas vão ser intérpretes, digamos, vão ser atores, não é? Vão encarnar personagens com aquele conhecimento que têm, da investigação que fizeram e da forma de vida do povo, fosse ela no cotidiano, nos seus trabalhos, fosse nas festas, tudo isso é reproduzido. Tudo isso é... E o folclore, como dizia também ali o Inácio, para além da dança, do trajar e do cantar, tem outras componentes muito importantes. A forma de ser, a forma de estar. Porque o povo, digamos que havia uma formação familiar. E também havia uma formação social. E tudo isso fazia parte do seu dia-a-dia, do seu cotidiano. Portanto, nós, para irmos às origens do folclore, temos que ir às suas raízes, temos que ir às localidades, temos que ir às comunidades. Claro que isto hoje, digamos que já não é fácil, hoje já não é fácil fazer essa investigação, porque muitas das pessoas, e como costumamos dizer, muitos dos livros que nos davam essa informação já estão debaixo da terra, já não existem. E, portanto, vamos nos valendo daquilo que foi feito, e por isso é que o papel da Federação foi importante. Foi importante porque despertou nos grupos essa consciência. Para fazerem este trabalho, têm que ir à raiz, têm que investigar, têm que saber como é que isto era feito. Dizia ali a Rosa, o saber cozer o pão, o saber fazer, o saber cozer o pão, o saber espadar, o saber... Tudo isso tinha que saber, e tudo isso era aprendido, porque isso era passado de geração em geração. Não havia meios de comunicação, não havia meios. Era os avós, os pais, que ensinavam aos filhos, e as coisas era uma aprendizagem sequencial de avós para pais, de pais para filhos, e tudo isso ia ser, essa aprendizagem era feita e era através dessa comunicação dos pais para filhos. Obviamente que as origens estão nas localidades. Estão lá, não podemos encontrá-las no outro lado. Porque se queremos cada grupo quando representa o folclore, representa as suas tradições, representa o folclore da sua terra, porque se não fizer,
está a adulterar aquilo que é os princípios recomendados e que eles devem salvaguardar, porque eu quero dar a conhecer a minha terra. Então como é que eu dou a conhecer? Dou a conhecê-la através do meu grupo folclore. Como? De acordo com aquilo que é a interpretação do grupo de folclore nas recolhas que fez e depois tenta interpretar essas recolhas, essa informação que tem e tenta passá-la para os jovens, para o público em geral, obviamente, até relembrar quantos de nós ainda sou do tempo de que, digamos que ainda era tudo muito feito manualmente. Por isso é que as pessoas faziam as coisas, havia necessidades de coisas até para os seus trabalhos e eram as próprias pessoas que criavam essas coisas, essas peças. Claro que depois com a industrialização isso alterou e tudo melhorou e tudo foi mais fácil, não é? Mas e é isso que nós devemos e procuramos fazer, é incentivar a Federação, digamos, cultiva essa mensagem nos grupos folclore e os grupos folclore sabem, para fazer uma boa, para salvaguardar as suas origens, as suas raízes, para poder fazer uma demonstração fiel àquilo que foi o estilo de vida do seu povo naquela época, só o pode fazer se for às origens, se for à raiz. Doutora Rosa, agora numa pergunta um bocadinho abrangente, mas que também pode ter um cunho pessoal, queria lhe perguntar como é que se pode definir e como é que a doutora define o folclore. O folclore tem que ser definido, se formos pela etimologia, folclore é exatamente aquilo que o Inácio disse. Folclore, saber do povo. Isto é que, etimologicamente falando, é o que significa. Folclore é exatamente isso, tudo que o Sr. António Faria acabou de especificar. Isto é folclore. É um género de cultura de origem popular, onde estão constituídos pelos costumes, lendas e tradições. Isto é o que constitui exatamente o folclore. Fechas populares e exatamente porque estamos a falar de 100, 120 anos, porque estamos aqui a representar tradições e vivências de 100, 120 anos transmitidos oralmente. Portanto, isto era sempre transmitido por oralmente e por imitação. Significa que o nosso povo, e o Sr. António ainda sabe explicar isto melhor do que eu, porque está há mais anos, folclore, o que eles viviam, o que o nosso povo via dentro de portas, ou nos senhores, ou na classe mais elevada, era o que eles traziam para o terreiro. Portanto, isto era sempre via imitação e oral. Os cantares que o Sr. António acabou de falar, é exatamente isso. Portanto, o género folclore, o folclore é exatamente isto. É um género cultural que, com todas estas nuances que eu estou a falar, via oral, transmitido essencialmente por imitação. Portanto, alguma dança que eles achassem que viam, porque serviam dentro das casas dos senhores, depois chegavam cá fora e poderiam reproduzir. Às vezes um bocadinho adulterado, provavelmente, mas pelo menos com alguma melodia que eles pudessem ouvir e formavam e faziam este tipo de coisas. E às vezes há danças que nós sabemos e que nós temos no nosso folclore, e estou a falar da minha zona, que provavelmente aquilo teve alguma origem palaciana que nunca... Provavelmente eles não era nos campos que eles teriam aquela origem. Eles viram e ouviram aquilo provavelmente em casas senhorais onde eles serviam. E o folclore é exatamente isto. É uma passagem de geração em geração. Doutor Inácio, eu queria agora perguntar como é que os mais jovens tendem a reagir ao folclore. Tudo aquilo que já foi dito por António Faria, pela Rosa, os jovens, quando lhes é explicado de forma correta aquilo que foi investigado pelo grupo e as vivências do povo, e que eles próprios muitas das vezes chegam junto dos avós e fazem perguntas aos avós. Ó avô, como é que era no teu tempo? Mas porquê que era assim? Porquê que não era assado? É aí que eles começam a ganhar consciência e a entusiasmar-se com o folclore. Claro que um jovem, primeiro, estranha, depois entranha.
Quando um jovem vai para um grupo de folclore, muitas das vezes as expectativas são baixas, no início. Eu sei, portanto, já estive muitos anos à frente do grupo de folclore e quando tentava cativar malta jovem, ou vinham por arrasto de um amigo ou de uma amiga, para, enfim, conviver, um namorico ou outro, também pelo meio, mas era assim, a entrada deles era assim. Vinham aos ensaios, começavam a dançar, até achavam piada à dança, muita piada mesmo, e depois o vestir aqueles trajes mais antigos eram antecedidos de uma explicação. Porque é que estás a vestir e o que é que estás a representar. Desde o labrador mais pobre até ao senhor mais rico. Portanto, tudo tinha o seu papel, tudo tem a sua história. Agora vais investigar esta parte e esta. Vais perguntar aos teus avós, pelo menos aos teus avós, ou vizinhos mais antigos, o que é isto, o que é isto, o que é isto. E para a semana que vem vamos conversar. E havia sempre um momento nos ensaios onde isto era debatido. E era assim que os jovens começavam a entrar. E começavam eles próprios a investigar e a querer saber mais e mais e mais. Hoje, felizmente, nos grupos de folclore, a nível nacional, os grupos, muitos deles, têm uma grande componente de juventude. Felizmente, juventude com formação académica superior, que realmente eleva o folclore para um patamar ideal, da compreensão e na forma como é transmitido. Porque, como o Sr. António Faria referiu, é importante recolher, mas é importante também, nós somos todos atores, é importante como é que vamos transmitir. Para quem está do lado de lá a ver, sinta, epá, isto realmente diz-me algo. Isto tem a ver comigo. E aquilo que a Rosa falou aqui há pouco, das aculturações, quando uma dança daqui passava para aqui já de forma diferente, muitas das vezes era adulterada propositadamente. Sabe porquê? Eu vou explicar. As nossas comunidades eram muito fechadas. Não havia internet, não havia, os meios de comunicação eram muito escassos, havia um jornal, se calhar na aldeia, apenas um, de vez em quando, televisão não havia, rádio muito pouco, portanto as comunidades viviam muito fechadas. Só se juntavam nas grandes festas, aqui em Gaia, no Senhor da Pedra, na Nossa Senhora da Saúde, portanto quando havia as grandes romarias. Mas depois, eu vinha aqui ao Olival, e entrava numa dança e levava esta dança para a minha terra, que ficava ali a 5 km, dentro de Gaia na mesma. Mas alterava um ou dois pormenores. As pessoas alteravam, às vezes espontaneamente. Sabe porquê? Para que os rapazes desta aldeia, que fossem à minha, e agora o homem da viola começava a dar uns acordes. Epá, eu conheço isto. Isto eu sei dançar. E vai para a roda. Fazia má figura. Porque ela estava alterada. Propositadamente, para defender as damas da terra. Porque isto tudo se baseia num princípio. Portanto, a ligação entre as comunidades, quando havia as escapuladas, quando havia... Ia tudo, além do trabalho, do cantar, do comer e do beber, mas também a malta jovem ia à procura do seu namoro. Ia procurar conquistar. Isto é mesmo assim. Portanto, o amor estava sempre presente. Quer se queira, quer não. E o nosso povo, nessa base, tem uma expressão muito forte. Eu penso que em tudo, mas o amor estava sempre presente, sem dúvida. Os namoricos, o tentar. Portanto, quando a juventude percebe este papel, entusiasma-se, adere e dá-lhe continuidade. Não temos tido muita dificuldade nesse capítulo. Há muita geração porque nós temos atualmente em Portugal cerca de 2.000 grupos de folclore, temos 800 e tal filiados na Federação de Folclore Português que seguem estes princípios, os restantes não seguem estes princípios. Estamos a falar de princípios recreativos, que são válidos também, a nível social, mas que não são a nossa esfera de atuação. Portanto, não é a representatividade do folclore na sua essência. Tem uma função recreativa. Que se virem bem, se olharem bem um grupo representativo e um grupo recreativo, vocês notam bem as diferenças, em todos os aspectos.
Mas, no que toca à juventude, estamos bem servidos. E a juventude tem aderido muito, mas muito, aos grupos folclóricos. Felizmente. Felizmente. Doutor António, no sentido que tinha dito na pergunta anterior, que folclore no povo transmitiu-se de geração em geração, muito como a doutora Rosa disse também oralmente, queria lhe perguntar se o folclore acompanha a evolução do tempo. Ora bom, o folclore, na sua essência, não pode acompanhar a evolução. Mas há alguns fatores que, obviamente, têm de acompanhar. Não podemos fugir daí. E eu gostava de responder, antes de entrarmos na evolução e em que fatores é que o folclore pode evoluir, de deixar aqui o resumo daquilo que são as características para um facto folclórico. Para que tenhamos, para que saibamos que o folclore sim, mas o folclore, se deixar de ser mostrado na sua essência, perde aquilo que é o valor da nossa cultura. A nossa cultura não pode ser adulterada. Nós ou estamos a mostrar a cultura, aquilo que foi a cultura do nosso povo, ou se a estamos a adulterar, estamos a denegrir a imagem daquilo que é o folclore na sua raiz. E, portanto, eu resumi isto em 6 pontos. Nós temos, primeiro, o folclore tem que ser anónimo. O folclore é anónimo, portanto, não tem autor. É a forma, como dizia um bocado, é espontânea. Tudo no folclore nasceu de forma espontânea. Como eu disse há pouco, até aquilo que era necessário o povo fazer para as suas atividades era a imaginação. E, portanto, tem de ser anónimo, tem de ser popular, tem de ser tradicional, universal, funcional e espontâneo. Então, agora vamos desmistificar esta situação. Anónimo porque não é conhecido o autor. Ou seja, naturalmente existiu o autor, obviamente, mas não é conhecido, perdeu-se no tempo. Não foi considerado, só em casos muito raros terá sido do conhecimento dos etnólogos ou etnógrafos. Dos poucos que havia, alguns que estudavam essas questões. Depois temos popular porquê? Tem de ser do agrado do povo. O povo tem de gostar. Se não gostar, já não pode, se o povo não interiorizar, já não podemos dizer que é folclore. Era algo com que o povo se identificava e tomava como seu. Encarnava esse papel, encarnava em si essa popularidade. Depois tem de ser tradicional, tem de ter tempo. O saber que une as comunidades para ser tradicional tem de ter o tempo, como dizia, e passar de geração via oral, como já aqui foi dito. Depois tem de ser universal. E universal porquê? Tem de fazer parte de uma comunidade, ou seja, fazer parte de um coletivo. Isto é, responder às comuns e coletivas necessidades humanas e não pessoais isoladas. O folclore tem de ser, digamos que é um fator que tem que dizer à comunidade, toda aquela comunidade assumir essa situação. Porque se for isoladamente, já não podemos estar a falar de um facto folclórico. Mas tem de ser funcional. Funcional porque tudo quanto o povo faz tem uma razão de ser. Um destino, uma função, e quer seja um rito religioso ou qualquer outra cerimónia. Portanto, tudo isto é um facto folclórico. E para terminar, tem que ser espontâneo. E então porquê é que é espontâneo? Porque nasce de forma natural, também já o dissemos aqui, mas vamos reforçar, nasce de forma natural no meio comunitário, não é encomendado nem estudado. E isto digamos que é a Bíblia resumida do folclore. Depois temos, obviamente, que temos outros fatores que a evolução dos tempos nos trouxe e que nós temos de ir fazendo algum enquadramento sem desvirtuar isto que eu acabei de dizer. É óbvio que nós, quando chegamos acima de um palco, já estamos a desvirtuar alguma coisa daquilo que era o folclore na época, não é? Quando nós enfrentamos os equipamentos, como estamos a enfrentar hoje aqui, não é? Quando pomos os microfones, já estamos a desvirtuar esse folclore. Mas isso digamos que nós não podemos também ir por aí, não podemos negar essa evidência. Temos que pegar nas novas tecnologias que nos permite, salvaguardando isto que eu disse atrás, e fazer um enquadramento de modo a ajudar-nos aquilo que é a nossa missão, aquilo que é a nossa função. Temos hoje
temos hoje, através das novas tecnologias, temos essa possibilidade de fazer esse enquadramento e digamos que e fazermos um trabalho diferente. Claro que a evolução não é muito amiga disto que nós acabamos de dizer. Não é muito amiga porque vai, de certa maneira, vai desvirtuar aquilo que quando nós fazemos a reconstituição de qualquer situação, nós temos que nos abster de algum equipamento. Se nós formos fazer uma reconstituição para que façamos a transmissão daquilo que ela era na sua origem, suponhamos que vamos aqui fazer, temos aqui uma espadelada. Se nós quisermos demonstrar uma espadelada com todo o rigor do seu trabalho, nós temos que nos abster de alguns equipamentos. Temos que nos abster da luz elétrica, que na época não havia luz elétrica. Temos que nos abster, temos que até, contextualizando a espadelada, num local onde não haja equipamento que, esteja, que não esteja enquadrado com a época. Temos que fazer temos que ter essa preocupação. Se formos reconstituir uma romaria, por exemplo, digamos que há grupos que eu sei que já o têm feito, fazer uma reconstituição de uma romaria da alvorada ao final da procissão, por exemplo. Toda aquela sequência de quadros, toda aquela envolvência que uma romaria tem que ser feita dentro de um espaço que não esteja a fazer não seja um ruído para aquela mensagem que está a fazer. Temos que fazer enquadramento, temos que fazer uma sequência lógica, mas retirar esse equipamento. Novos tempos. Obviamente que há um papel importante de todos nós, sobretudo folcloristas. Há um papel na mensagem que temos de transmitir aos jovens, sensibilizá-los. Porque o folclore, o seu estudo é de uma importância muito grande. E os jovens, hoje são jovens e são muito vividos, facilmente entendem as coisas, mas gostam de saber de que é que estão a falar. E é preciso que nós adultos, e que temos este conhecimento, este saber, também saber transmitir, que é para os sensibilizar, para eles, porque ninguém gosta daquilo que não conhece. Ninguém gosta do que não conhece. E então, para que seja possível cativar os jovens para os grupos de folclore, sobretudo para os grupos de folclore, e para que eles assumam esse papel, porque é óbvio que as pessoas não duram sempre, e para que haja continuidade de salvaguarda deste património, é preciso nós sermos mensageiros para os jovens. Dizer, olha, o teu papel enquanto folclorista é este. É que não... eu não gosto de folclore. Mas não gosta de folclore porquê? Conhece? Sabes o que estamos a falar? Conheces a cultura? Sabes o que foi a vida do teu avô, do teu bisavô? Sabes qual foi aquela vivência? Sabes como é que era o seu passatempo? Nós hoje, através das novas tecnologias, sabemos que não há tempo, toda a gente está muito ocupada com as novas tecnologias. E hoje não há tempo para falar destas questões que são importantes. Saber o que foi a vida do nosso povo, saber como é que ela evoluiu, é importante. E nós temos eu diria, entre aspas, essa obrigação de transmitir aos jovens esse saber. Para que eles não se sintam, porque eu cheguei-me a deparar com algumas situações de jovens que entraram nos grupos e rapidamente saíram. E quando fomos saber porquê, então porquê é que saíram? Começaram a censurar, folclore, pois, é verdade, e sabes porquê? Mas tu devias ter dito uma coisa. Devias ter dito que estavas num grupo de folclore, que estavas a aprender mais do que ele aprendia. Ia saber mais do que ele sabia. Portanto, este papel é importante. Se nós não tivermos em conta esse papel, obviamente que o futuro do folclore será, será um bocadinho problemático. E, portanto, temos mais que nunca, nos dias de hoje, pegar neste papel. Chamar jovens, sensibilizá-los. Eu penso que há aqui um fator que tem... A Federação
tem vindo a fazer essa abordagem junto de alguns responsáveis, mas tem custado a mensagem entrar, que é as escolas. As escolas tinham aqui um papel importante na defesa da cultura de matriz popular. Era preciso que alguém pegasse nesse papel e o assumisse e o levasse para as escolas. Para que os jovens, eu penso que se os nossos jovens tivessem uma disciplina para falar da cultura de matriz popular, certamente que os grupos de folclore iriam ter mais possibilidade de sobreviver, iriam ter mais pessoas para serem comunicadores dessa cultura, para ser os intérpretes, para serem atores, né? Que no fundo somos atores, para encarnar o papel dessas personagens, porque cada elemento do grupo folclore que nós vemos é uma personagem. E é uma personagem num determinado contexto. É uma personagem num determinado contexto. Porquê? Porque nós olhamos para as pessoas que estão no grupo folclore e se tivermos algum conhecimento, certamente se olhar para uma pessoa que está trajada em cima do palco, é capaz de saber em que função é que aquela personagem estaria na sua atividade, no seu cotidiano. Mas tem que ter esse conhecimento, porque se não tiver é difícil. E, portanto, esse é esse papel. Portanto, o futuro do folclore passa um bocado por aí. Passa um bocado por nós de sermos capazes de transmitir e de sensibilizar os jovens, dar-lhes este saber, dar-lhes este conhecimento, para que eles possam depois também ser intérpretes e ser os mensageiros para as gerações que vêm a seguir a nós. Esse é um papel que é importante. Doutora Rosa, tendo em conta todas as especificidades do folclore que já foram referidas e mencionadas até agora, podemos dizer que o folclore é uma forma diferente de linguagem e, se sim, como? Linguagem, sim. Eu penso que o folclore tem uma linguagem própria. Então aqui, sem uma linguagem própria, sim, tem uma forma diferente. E nós, dentro da linguagem deste item, nós temos que, se calhar, distinguir uma linguagem visual e aqui falando aqui e repetindo o que o Sr. António Faria estava a falar, nós vemos um elemento a representar uma profissão de há 100 anos. Isto é a linguagem visual. Nós olhamos para o palco e vemos na sua função e da forma como ele está a trajar, do utensílio que está a trabalhar ou que está a transportar, rapidamente chegamos a uma conclusão do que é que ele está a representar. Portanto, sim, isto é uma linguagem que é transversal no mundo folclore. E eu consigo distinguir, e todos que estamos envolvidos no folclore, conseguimos distinguir um folclorista do Alentejo, conseguimos distinguir um folclorista do Alto Minho pelo seu trajar. Olha-se e vê-se. Não precisamos de... no senso comum, vê-se. Há diferenças. Isto é linguagem, isto é uma linguagem, é transversal. Vocês veem que há diferenças, mesmo que não saibam de folclore. E depois também há a linguagem auditiva, que também exatamente, tal como as roupas, como as funções, como os utensílios que nós nos fazemos representar nos nossos grupos de folclore, também é auditivo. Portanto, muito facilmente a Amália, ao ouvir um fandango, vai perceber que estamos a falar do Ribatejo, e se ouvir um vira, vai perceber que estamos a falar de Douro, Minho, vai distinguir isto muito bem em termos de utilização de instrumentos. Isso. Então, se entendermos isto tudo e misturarmos isto tudo, sim, o folclore tem uma linguagem diferente. Uma linguagem própria, que só diz respeito a esta vertente, mas sim, tem uma linguagem própria. Doutor Inácio, queria lhe perguntar o que distingue o folclore português, não só dos outros países, mas também, como a doutora Rosa agora falou, das diferenças entre as localidades do país. O que distingue o folclore português? Olha, temos, como primeiro exemplo, temos grupos com 45 anos de idade, como Arranjos do Olival. É uma distinção.
no folclore português. 45 anos é muito tempo. E, portanto, o que é que fará um grupo que, ao longo de 45 anos, se mantém em atividade e em plena função? No meu caso, por exemplo, porque é pela sua representatividade. Portanto, isto é um fator de orgulho para nós, Federação. Agora, o que nos distingue, que o Sr. António Faria falou, o que a Rosa falou há bocadinho com a linguagem visual e não só, é efetivamente a nossa diversidade. Isso distingue-nos logo de muitos países no nosso planeta. Para um país com uma área tão pequenina, nós temos uma diversidade enorme. Fruto da forma como nós vivíamos, de comunidades isoladas, em que chegámos aos dias de hoje e facilmente realmente olhamos para um minhoto e olhamos para um ribatejano ou para um algarvio e sem ninguém nos dizer nada sabemos onde é que eles são. Ou para alguém do interior até. Cá atrás próprios, um serrano, por exemplo, da Serra. Porque nós temos a sorte de sermos rodeados de mar, quase em todo o país, e nós temos o litoral para o interior, muitas formas diferentes de estar e de apresentar a sua região e o seu folclore. Portanto, e é isto que nos distingue. E é por isso que nós somos apreciados e somos estudados. Nós somos estudados por antropólogos alemães, por exemplo, que já cá estiveram várias vezes, que correm o nosso país de les a les, para perceber como é que foi possível preservar esta nossa forma de ser muito própria. Por isso é que Portugal, também somos um dos fatores que contribui para Portugal estar nas bocas do mundo atualmente, um país de destino turístico obrigatório, porque, efetivamente, quem vem para cá adora-nos. Isto é uma realidade. Portanto, é isto que nos distingue. É realmente o termos chegado a este nível em que tivemos que acompanhar a evolução do tempo também. O Sr. António Faria falou. Apesar de tudo, o folclore soube acompanhar e soube se adaptar às inovações tecnológicas, à comunicação hoje existe, que é imediata, na hora, no telemóvel, temos as notícias de todo o mundo, temos lá tudo, e nós soubemos, como ninguém, adaptar a este cavalgar de evolução tecnológica. Penso que aí o folclore, de momento, adaptou-se o melhor possível e estudou a forma de comunicar, a forma de se identificar, sem perder a sua matriz identitária. Portanto, enquanto tivermos grupos com 45 anos e com mais, e que temos algumas centenas, felizmente, eu penso que o futuro do folclore está salvaguardado. Está salvaguardado. Quero agradecer novamente aos nossos 3 convidados pela presença no nosso programa, mas também por ajudarem a manter viva a tradição e a arte do folclore no nosso país. Quanto a si, despeço-me por hoje e voltamos para mais um Falar Informal. Obrigada.